Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo neste momento, o 10º dia da jornada espiritual das 40 madrugadas com Jesus. E o tema de hoje, início do capítulo 5, a vida devocional do remanescente, se trata da vida dupla. Ela diz que nesta época, pouco antes da segunda vinda de Cristo, nas nuvens do céu, deve ser efetuada uma obra como a de João Batista. Deus chama homens que preparem um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor. Para transmitir tal mensagem, como a de João, precisamos ter uma experiência espiritual como a sua. A mesma obra precisa ser efetuada em nós. Temos de contemplar a Deus e, contemplando-o, perder de vista o próprio eu. E como seria essa obra dupla, essa vida dupla, aliás, né? Vamos ver um pouco mais para frente, mais embaixo do livro. E como seria essa obra de João Batista, né? João Batista, nós sabemos que ele iria preparar o caminho para a vinda de Cristo. Lá em Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 13, é dito o seguinte: quando o anjo veio visitar Zacarias que era sacerdote, marido de Isabel que era das filhas de Arão, e ambos eram justos diante de Deus. Mas Isabel era estéril e não podia gerar filhos. Então o anjo apareceu para Zacarias e lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. E em Lucas 3, antes de comentar esses versos que a gente leu, Lucas 3, do verso 1 ao 9, falando também de João, diz o seguinte: verso 3, a partir do verso 3: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Aleluia. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então veja, ele teria um regime a cumprir. Ele não tomaria vinho nem bebida forte. Além disso, em outros evangelhos, vemos que sua alimentação era estritamente vegetariana e comia o suficiente para se suster, o que era uma advertência aos fariseus, que vivia comendo sem temperança. Suas vestimentas também eram simples, também contrária às extravagantes vestes dos líderes religiosos de sua época. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, mas ao se tornar adulto, ele decidiu ser firme à vocação que foi chamada. Ele anunciou as boas novas de paz e da salvação, como lemos em Lucas no capítulo 3, mas também chamou o pecado pelo nome. E quando pregamos sob a influência do Espírito Santo, a pregação sempre terá resposta. Uns odiarão o pregador, mas outros farão o que lemos
o que está escrito no verso 10 de Lucas 3. Que havemos, pois, de fazer? Produzir frutos de arrependimento, ou seja, mudança de vida, de estilo de vida e de caráter. Continuando na leitura do livro Eventos Finais, é dito no segundo parágrafo: a comunhão com Deus refletir-se-á no caráter e na vida. Os homens conhecerão em nós, como nos primeiros discípulos, que estivemos com Jesus. Eis o que dá ao obreiro um poder que nada mais será capaz de lhe comunicar. Jamais devemos permitir ser privados de tal poder. Carecemos de viver uma vida dupla, vida de pensamento e de ação, de silenciosa prece, infatigável trabalho. Oração e esforço, esforço e oração serão a ocupação de vossa vida. Deveis orar como se a eficiência e o louvor fossem todos atribuíveis a Deus, e labutar como se o dever fosse todo vosso. Repetindo, deveis orar como se a eficiência e o louvor fossem todos atribuíveis a Deus, ou seja, toda honra, toda glória, todo louvor, toda eficiência são atribuídos a Deus. E labutar, trabalhar, como se o dever fosse todo vosso. Ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora que seja. Aquele que nada faz se não orar, em breve deixará de o fazer. Portanto, é oração e ação. Devemos ter vida de oração, e essa vida de oração não é só pedir e agradecer, mas estar disposto a ouvir a voz de Deus, a chamar-lhe ao arrependimento. Deus te chama ao arrependimento, mudando ou mostrando a você onde você ainda está ofendendo a Deus. E essa comunhão nos leva à ação. Por exemplo, nós tivemos agora o dia 8 de dezembro, nós fomos para o morro, passamos 8 dias reunidos aqui pelo grupo do WhatsApp, estudando a palavra de Deus, estudando o livro Eventos Finais, e apareceu a oportunidade do evangelismo. Nós fomos para o morro da Conceição levar a palavra de Deus, levar as 3 mensagens angélicas e o livro do Impacto Esperança desse ano. Tem que ir para o campo. Muitos terminam se afastando da igreja exatamente por isso, porque não cai em campo. E diz mais: firmemente fundados em Cristo, a tempestade vem, a tempestade que há de provar a fé de todo homem, de que espécie é. Os crentes devem estar agora firmemente arraigados em Cristo, do contrário serão extraviados por algum aspecto do erro. Far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da condescendência com nós mesmos e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos maus hábitos. Podemos, por tempos, separar-nos de Satanás. Mas sem uma ligação vital com Deus pela entrega de nós mesmos a Ele momento a momento, seremos vencidos. Sem conhecimento pessoal com Cristo e constante comunhão, achamo-nos à mercê do inimigo e havemos afinal de fazer-lhe a vontade. Misericórdia. Isso está escrito também no Desejado de Todas as Nações, na página 324. Ela diz: Cristo e Ele crucificado, eis o que deve constituir o tema de nossas meditações, de nossas conversas e de nossas mais gratas emoções. Então, falando da fé, né? A fé será provada, né? Para saber de que espécie é. Se é uma fé para obedecer ou só para receber as bênçãos. E aqueles que só têm fé para receber as bênçãos correm o risco de ser extraviados por algum aspecto do erro.
por exemplo, doutrinas de outras igrejas, né? Sermões de coach que está aí na moda. E ela diz mais, né? Refletir 1 hora sobre a vida de Jesus. Eis uma arma poderosa também, e devemos também lutar contra a condescendência conosco mesmo. Tem gente que diz, eu sou assim, eu sou sincero e eu sou assim mesmo, só que Jesus não é assim, né? Outros dizem, não, eu faço isso, faço assim e é o meu jeito, só que esse não é o jeito de Jesus. Então devemos romper conosco mesmo, né? Não adianta deixar alguns hábitos se não está santificado. E por fim ela diz que Cristo deve ser o motivo de nossas conversações. Ao invés de perdermos tempo com política, com as coisas do mundo, futebol, seja lá o que for, Cristo é que deve estar no centro das nossas conversações. Como diz lá, por exemplo, em Colossenses no capítulo 4 e no verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E no verso 10 diz assim, e vos revestistes do novo homem que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A obra de João Batista é a mesma obra de nós nos últimos dias. Preparar o caminho para a vinda de Jesus, e para isso nós temos que viver de forma diferente, totalmente diferente no nosso estilo de vida. Não apenas um estilo de vida, na questão da área da saúde, um estilo de vida vegetariano, comendo apenas o suficiente, 2 refeições por dia, um lanche leve à noite, de preferência frutas, né? Mas como também a nossa área mental, que estamos assistindo e deixando de assistir, o que estamos consumindo e deixando de consumir. Se João Batista não tomava vinho, por que nós vamos tomar refrigerante? Então é algo para refletir. Nós devemos estar totalmente com o corpo limpo e a mente pura para recebermos as instruções do Espírito Santo. Fique com a paz de Jesus. Amanhã teremos o tema 11. O tema 11 que vai falar exatamente moldados pelo Espírito Santo.